As ações da Netflix estão caindo mais de 74% desde o último topo. Muita gente está se perguntando o que está acontecendo com a Netflix, se ela vai acabar, ou se tem alguma coisa por trás que está fazendo ela estar barata nesse momento. Então, se você quer saber tudo sobre a Netflix, né, que ela é negociada também na Bolsa Brasileira através do código NFLX34, a BDR da Netflix, então você fica por dentro desse vídeo para você saber tudo, se vale a pena ou não, né, ou se é momento de pular do barco das ações da Netflix. Vamos embora então. Fala trader, aqui quem fala é o Felipe Figueira, meu foco é encher sua mente, conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Se você não conhece a Netflix, ela é um streaming desses de vídeo, né, que você consegue nas televisões, no celular, assistir televisão, série, filmes, tudo isso, né, você consegue ter acesso, ela consegue, né, fazer contratos com as produtoras e como ela lida com o público de massa, né, ela cobra, digamos assim, relativamente barato, ela consegue ter um preço aí que ela consegue distribuir para quase o mundo inteiro. Só que algo muito relevante está acontecendo com a Netflix atualmente. Se você não sabe, a Netflix está tendo uma queda no número de assinantes, ela está chegando no topo dela do número de assinantes. Isso é muito preocupante para essas empresas de escala, né, de massa, de tecnologia, então elas têm que ficar muito atentos nisso. E se você usa a Netflix ou você investe na Netflix, fica bem atento nesse vídeo. Então é uma questão lógica, quanto mais assinantes essas empresas, né, que tem basicamente um canal basicamente de receita, né, que é a via assinatura que eles ganham, então quanto menos assinantes, menos receita essas empresas ganham, no caso da Netflix. Então, quando sai muito assinante, eles deixam, né, de ter receita futura, porque o assinante está sempre pagando lá todo mês 30, 40 reais, dependendo do plano que você utilize lá, 50 reais e coisa e tal. Então, quanto menos assinantes, consequentemente, lógico, né, menos receita a empresa tem. E é isso que está pegando, ela soltou o balanço e muita gente está preocupada com isso. Então ela soltou o balanço, né, e consequentemente mostrou todos os seus dados fundamentalistas e tudo mais. Só que o mais preocupante é esse, eles estavam esperando, né, que entrasse mais 2,5 milhões de novos inscritos na Netflix, e foi bem longe disso aí ter acontecido, né? Tinha umas previsões de mercado que pensava até 2,5, então o mercado estava com essa mentalidade ali, entre 2,5 e 2,8 milhões de novos assinantes mundo afora. Só que, na verdade, eles tiveram, uma saída de 200 mil. Então, como é que você projeta um negócio que vai subir 2,5 milhões, né? E cai 200 mil? Tipo, a empresa tabajara, né? Que fala um negócio e faz outro totalmente diferente. Então, algo bem preocupante. Não acontecia na companhia há 10 anos, isso indica um topo no número de assinantes, ela está enfrentando uma grande concorrência aí com a Amazon Prime, então eu particularmente, né, uma opinião individual minha, eu tenho utilizado mais a Amazon Prime do que a Netflix por não encontrar uma coisa tão boa às vezes na Netflix, mas é ponto de vista meu, né? Então a gente pode ver que muitos saíram também da Rússia, né? Se você vê aqui, você vê que com essa suspensão, né, de muitos países fizeram sanções na Rússia, só da Rússia saíram 700 mil, saíram muitos da América Latina também. Então, como se tornou mais caro com a inflação, esse tipo de serviço, como pode ser considerado um serviço secundário, quando tem aumento de preço, o consumidor ele logo corta, porque é algo que às vezes não cabe no orçamento. Pode ser barato, mas se você pensar em escala, se você pensar em milhões de pessoas, é um tipo de custo que você tem que cortar. Então isso aí o Netflix está enfrentando, né, que é basicamente essa guerra com os concorrentes de outros streaming e com a saída de muitos inscritos, né, saída de muitos assinantes do mercado. Entenda que o mercado vai sempre estar antecipando isso. Então o mercado já está vendo o número de assinantes caindo, consequentemente isso vai afetar a receita, isso vai afetar o lucro, né? Então o mercado ele vende as ações já projetando que isso aí vai dar zebra no futuro. Pode não ser um problema no momento que isso acontece, mas o mercado sempre antecipa, o mercado sempre está na frente. Outra coisa que está prejudicando muitas ações da Netflix, a NFLX, é basicamente o compartilhamento de contas, ou seja, eu fico sempre em um lugar diferente, estou sempre viajando, todo lugar que eu venho tem já uma conta logada na Netflix, igual eu falo nos meus stories aí. Então, assim, isso significa que você dificilmente vai estar utilizando a sua própria conta se você está viajando, se você está em outro lugar. Isso é um problema para a empresa, porque, teoricamente, eu nem precisaria de uma conta, apesar de eu ter. Então, você acaba usando de outras pessoas, vamos colocar assim, e esse compartilhamento pode gerar, no final das contas, queda de receita para a Netflix. Então, a gente tem que desenvolver algum algoritmo, inclusive já estão
trabalhando nisso, né? Eles já estão justamente fazendo aí algumas questões para poder estar sanando esse problema, que é um problema para quem é o acionista também da Netflix, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre as empresas de tecnologia, se você quer aprender a investir em ações, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, se inscreve no canal e ativa as notificações, cara, que eu sempre falo sobre as melhores oportunidades para você ganhar dinheiro. Então não perde essa oportunidade e clica no botão inscrever-se e ativa as notificações. Só que o balanço em si ele veio como algo razoável, não veio muito longe do que era esperado, apesar dessa questão, né, mais à frente, que é da queda de assinantes. Isso é uma outra questão, a mais preocupante de todas, com certeza, mas o balanço, no final das contas, continua mostrando que a empresa, dentro do que ela tem ali, ela consegue criar bastante lucro, né? A receita dela continua estável, você consegue ver que os custos estão sob controle, o EBIT, o lucro líquido continua positivo, trimestre a trimestre está subindo. Então, assim, é uma empresa altamente lucrativa, uma empresa muito boa. Agora, o valuation dela, geralmente esse tipo de empresa, não vou nem analisar aqui, que geralmente é super esticado, né? Isso faz nesses momentos em que o Banco Central americano vai aumentar os juros, isso faz fuga de muito capital, inclusive dessas empresas que estão cheias, como a Netflix, Tesla, a Facebook é uma dessas que já estão, né, indo para a vala, como a gente fala. Então tem que ficar muito de olho nesse tipo de empresa que o valuation está esticado, porque no momento que há um arroxo monetário, essas são as primeiras a cair. Isso aí é macroeconomia, não é nem análise de empresa. Então, fique muito atento ao cenário macro, porque ele é o mandatório acima de tudo aí. Então, vamos dar uma olhada aqui agora nas ações da Netflix. Observe como eu estou analisando a BDR, tá? Negociada aqui no Brasil, né? NFLX34. Olha o tamanho desses candles de queda. Então, assim, o mercado já estava meio receoso. Aqui foi por conta do anúncio de quantitative easing, que o Fed ia começar a fazer isso. E agora, por conta da queda de assinante, o release do balanço, realmente a Netflix deu mais uma queda muito forte, aí de 40 e tantos %. Então, assim, muita gente me pergunta se há oportunidade ou não. Eu não acho legal ficar comprando uma faca caindo nesse nível. Se você aposta na empresa, você acredita que ela vai ter muito futuro, que o preço dela tá barato, afinal de contas é isso, né, gente? A gente não investe só porque é usuário do negócio ou porque a gente quer, é porque a gente vê futuro no valor que a empresa tá. Nem todo negócio tem vale qualquer preço, isso é muito importante. Até o Warren Buffett, vários investidores pensam dessa maneira. Não adianta você entrar num barco furado, que não adianta se o barco é barato ou não, o barco vai cair. Então, assim, eu vejo empresas de tecnologia como um grande problema ainda pela frente. E essa é a Netflix, né? Ela caiu mais de 70%, tá caindo mais de 74%, né? Uma queda bem acentuada mesmo. O PL dela continua muito esticado, ela não está ainda sendo lucrativa com base no preço dela de mercado. Empresas que estão fazendo esse movimento também é Facebook fazendo um movimento bem parecido por conta de também abandono de usuários, muita gente está deixando de utilizar essas redes sociais que eram grandes centralizadoras e agora tem algumas concorrentes, já tem outras vertentes, então nesse momento de arroxo monetário é importante se atentar nessas empresas. Essa é a ação do Facebook, aconteceu esse movimento muito parecido, a gente consegue ver várias empresas de tecnologia nesse mesmo movimento, a Tesla é uma que continua se segurando favoravelmente, né, de certa forma. Tem alguma análise gráfica que poderia ser feita, mas nas ações da Netflix você tem que ficar muito atento nessa questão macro. Observe que esses gaps aqui do resultado não foram nada legais. A empresa continua sendo, assim, produtiva. Mas o que adianta ser produtiva se o número de pessoas que está consumindo ali na sua empresa está caindo? Então, muita atenção se você é investidor da Netflix ou até mesmo usuário, né? Sabe-se lá onde vai parar isso. Mas a gente não consegue ver uma empresa dessas aí falindo por conta de queda de preço de ação. Então, se você é usuário da Netflix, fique tranquilo, provavelmente isso aí vai ter mais uns anos aí de problema nas ações, só que a empresa muito provavelmente vai continuar de pé e funcional, então se você é usuário, fique tranquilo que ainda deve existir aí por um longo período, né? A concorrente dela, a Amazon Prime e tudo mais, também está passando por situações delicadas, é o que eu estou te falando. Todas as empresas de tecnologia estão passando por esse
momento aí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as ações da Netflix, vale a pena você investir ou não, se é momento para comprar. Entenda que comprar faca caindo é complicado, você tem que fazer um estudo bem aprofundado para ver se vale a pena ou não, né? Entenda que o que eu faço aqui não é uma recomendação de compra de venda, mas uma pincelada para que você fique atento aí nas novidades de mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Grande abraço, valeu!